Esse primeiro telhado aqui da torre de entrada da casa, um telhado quadrado, ele tem 4,20 por 4,20, então ele não tem cumieira. Os 4 espigão encontram no mesmo eixo. E um detalhe importante aqui, ó, é que às vezes a peça tem um pouco de lombo. Então na hora de eu colocar os caibros, às vezes se faz necessário eu encaixar o caibro aqui no frechal. Eu poderia também cortar o frechal alinhado, através de uma régua, riscar e cortar, mas eu acho mais fácil encaixar, trabalhar com a linha lá na ponta dos caibros onde vai apoiar a primeira ripa. E a gente também colocou esses pequenos pedaços de caibro aqui de apoio. Por quê? Porque o beiral aqui ele tem 70 centímetros, então é um beiral longo. Se eu deixar a ponta de caibro ali sem apoio nenhum, com o peso da telha ele pode vir a entortar e aí fica desalinhado o telhado. E agora a gente vai começar a riscar o telhado grande aqui na laje para poder discriminar as águas do telhado. Eu já fiz um rascunho para orçamento aqui no papel, ó. Não sei se vai dar para vocês observarem. Inclusive eu tenho um vídeo um pouco mais antigo aí no canal que eu ensino como fazer esses desenhos aqui, tá ok? Mas como que é o princípio básico que eu uso aqui? Primeira coisa é conferir se a casa está no esquadro. Já fiz essa conferência aqui, tudo batendo no esquadro certinho, então agora a gente vai trabalhar com medidas. Então, por exemplo, nessa frente aqui eu tenho 6,10 metros. Então medi por fora da paredinha do beiral lá e por fora do canto aqui, ó. Que é esse canto que eu tenho no desenho aqui. Medi daqui e aqui, achei o eixo e meço daqui aqui a mesma medida. Então eu tenho 6,10, eu vou colocar 3,5 aqui, ó, que é a metade, para mim poder achar o 45 graus do espigão. Até coloquei um preguinho de centro aqui. Aí agora, para mim ter certeza que isso daqui está no esquadro, eu posso medir do canto lá e do canto lá até aqui no prego e tem que dar a mesma medida. Então é isso aqui, ó. Quatro e 31,5. Quatro e 31,5. Então achei meu primeiro ponto de eixo aqui. Agora para mim achar essa primeira cumieira aqui, o que vai mandar o tamanho dessa cumieira é o tamanho do dente do beiral lá, que é onde vai encontrar a água furtada. Então, por fora lá, até aqui, 1,67, ó. Então o meu espigão sai centralizado desse canto, a minha água furtada sai centralizada desse canto aqui. Aí a mesma coisa, ó. Pego daquele primeira marcação lá, até aqui, ó, 1,67. E de lá da face da parede até aqui os 3,5, ó. Então vem de lá, a minha cumieira encontra aqui. Então a minha água furtada, ela vai sair daqui naquele canto lá. É lógico que eu tenho a caixa d'água ali, que vai cruzar a água furtada. Então, deixa eu pegar o desenho aqui para explicar para vocês que é mais fácil. Então é essa marcação que eu estou achando aqui, ó. Tá vendo que ela cruza aqui, ó. Mas não tem problema, é só eu pegar essa medida e colocar daqui e aqui. Depois eu posso achar a medida aqui, colocar ela aqui, ó. E aqui, ó. Então é sempre a mesma medida, sempre o mesmo eixo. Aí para fazer a marcação das outras águas para cá é a mesma coisa. É sempre a gente medindo o total. Então, por exemplo, para mim achar esse eixo aqui, ó, eu vou achar esse total aqui, ó, jogo a medida até aqui, ó, da metade e estico uma linha nessa reta aqui, ó. Achei o eixo, já achei o outro ponto do espigão aqui. Então eu sempre transformo o meu telhado em retângulos. Olha para vocês verem aqui, ó. Se eu pegar essa medida aqui, ó,
Eu vou estar achando o outro centro aqui, ó. Então pego daqui, vai vir e vem aqui, ó. Eu vou marcar todas essas marcações na laje. Onde eu estou fazendo a tesoura aqui com 14 metros e 6. Uma tesoura bem grande, a gente está estruturando ela com vigas 5 por 15 e 5 por 11. O início dessa tesoura aqui começa na seleção das peças, então a gente tem que sempre selecionar as peças com maior lombo para trabalhar no arrochante, que é essa peça principal de baixo aqui, ó. Lembrando que o lombo é a curva na parte de cima da peça. E aí a gente escolhe as peças que estão tortas lateralmente também, para colocar uma ao contrário da outra. Então, a própria madeira, uma linha a outra por si só. Eu estou usando aqui 40% de inclinação. Só que quando eu vou fazer o meu pontalete aqui, eu tenho que descontar contra a flecha, que é esse daqui, ó. Vocês observam que do eixo do meu pontalete até aqui na linha, tá com 22 centímetros aqui. Então eu desconto isso daqui do meu pontalete. Por que que eu tenho que fazer esse desconto? Senão altera a inclinação do telhado. E por que que eu trabalhei com uma contraflecha grande assim? Que eu aproveitei a curva das peças. Então, como eu tenho várias peças aqui que estão com bastante lombo, eu aproveitei a curva dela, encontrei ela no centro aqui e fiz a emenda. Então deu 20 centímetros, 22, eu estou aproveitando essa curva para fazer o arrochante da tesoura. Lembrando que eu levo sempre em consideração pelo menos 1 centímetro por metro quando a tesoura é grande assim. Então se tivesse ficado aí com 14, 15 centímetros já era o suficiente esse arco da contraflecha que a gente monta aqui. Um outro detalhe que eu queria falar para vocês, a gente usou uma viga de 7,5 e uma viga de 7. Então vocês observam, eu tenho uma emenda desse lado e uma outra emenda desse lado. Fazendo a emenda com a junção de mão de amigo e chapa de emenda de 4 furos para poder unir as peças aqui. Então fica tudo muito reforçado. Vocês viram durante o vídeo que a gente aparafusou as peças aqui, a gente fez a junção das peças tudo com barra roscada. E eu usei essa chave de impacto aqui, ó. Essa chave eu comprei por indicação do meu amigo Quinha, do canal Quinha Arte em Madeira. É uma chave de impacto que praticamente não tem nem marca, mas é muito forte e atende muito bem os nossos necessidades aqui. Talvez se uma hora ela quebrar seja difícil de encontrar peça, por não ser uma ferramenta de marca conhecida, mas já fazem aí 3, 4 anos que eu estou usando e até hoje não deu problema. Para poder furar aqui,
Eu estou usando uma broca chata de meia polegada. Essa broca aqui, eu passei a lima lateralmente nela para que a barra de rosca entre um pouco justa aqui na madeira. E eu gosto mais de usar a broca de meia chata do que a broca de mourão que eles falam, que seria uma broca em aspiral aqui, ó. Essa broca aqui ela é mais difícil, ela emprasta mais a madeira. A broca chata ela limpa mais fácil, por isso que eu prefiro para poder fazer a furação. Conforme a gente tinha falado no vídeo anterior, esse telhado ele está sendo feito com madeiras de eucalipto e algumas peças de outra madeira. No caso aqui a gente tem o chirana nessas peças maiores aqui, porque é difícil encontrar peça de eucalipto acima de 5,5 metros, 6 metros. Então as peças maiores são dessa outra madeira. Então, pessoal, como a gente vai usar o eucalipto, eu acabei reforçando um pouco mais o telhado. Eu tinha me programado aqui para trabalhar com 4 linhas de terça nesse telhado. Só que como o cliente comprou o eucalipto, a gente aumentou uma linha de terça. Então eu vou ter 5 linhas de terça, deixando um espaço entre elas de 1,25 m, 1,26 m mais ou menos. Porque o caibo de eucalipto, se eu jogar ele com um vão acima de 1,30 m, 1,35 m, a tendência dele selar é muito grande, por se tratar de uma madeira de menor resistência. Por isso que eu sempre falo, dá para usar eucalipto? Dá, você tem que saber dimensionar para aquilo que você precisa. Uma outra questão aqui que sempre surge quando a gente faz madeiramento grande, assim, que precisa fazer essas grandes estruturas de madeira, é em relação ao preço. E eu fiz um levantamento para a gente saber quanto que gastou de madeira nessa tesoura desse tipo e quanto que eu gastaria se eu fosse fazer uma tesoura simples, porém com peça maior. Essa tesoura aqui hoje, ela fica em R$ 2.500 de madeira para montar ela, de material. Se eu for fazer uma tesoura desse tamanho, com peças de 8 por 20 para não precisar fazer a tesoura dupla, essas madeiras vão custar R$ 3.800 para poder estruturar uma tesoura com peça de 8 por 20. Então a gente tem uma diferença aí de R$ 1.300. Se for analisar, é um valor considerável. E eu particularmente prefiro trabalhar com esse sistema de tesoura dupla. Por quê? Porque a gente consegue alinhar melhor as peças. Você consegue ter um travamento melhor e alinhar melhor as peças. Quando eu faço uma tesoura simples com peça grossa, se vier algumas peças tortas, fica difícil de trabalhar. Aqui na parte de cima, a gente trabalhou um pouco diferente nessas tesouras maiores. Ao invés de eu trazer a minha tesoura para trás e avançar com mieira, eu fiz ao contrário. Eu joguei a tesoura para frente e vou trabalhar com os espigão, encontrando para o lado de trás do pontalete. Eu vou mostrar isso para vocês lá em cima daqui a pouco, mas só para vocês entenderem aqui no chão como que ficou. Vocês se lembram da marcação do eixo que a gente fez? Então a minha tesoura, ela está trabalhando para frente ali, ó. Eu utilizei esse sistema porque era um espaço de cumieira grande para mim trabalhar com apenas 2 tesouras e eu tinha que fazer de qualquer forma 3 tesouras. Então eu abri 25 para cada lado as tesouras maiores aqui, então eu ganho um pouco mais de espaço de apoio para minhas terças e não interfere em nada ponto do espigão ali. Conforme eu vou mostrar para vocês aqui em cima agora, dá para trabalhar perfeitamente com o espigão, mesmo a tesoura estando avançando para frente. Aí aqui na parte de cima, ó, eu trabalhei de forma que o meu espigão passe rente com o pontalete aqui, ó. Então a minha tesoura ficou para frente do eixo do espigão, que seria aqui. E aí depois essa ponta de peça aqui, a gente corta ela chanfrada aqui, ó, para que ela não atrapalhe o telhado.
forma de junção que eu vou usar aqui nessa peça aqui é uma emenda mão de amigo simples. Existe carpinteiro que gosta de trabalhar com chapa de emenda aqui nessa junção. Eu não vejo necessidade, porque afinal de contas a gente vai ter a tesoura de apoio aqui bem próximo à emenda. Então a própria tesoura já vai travar o apoio da emenda, não preciso colocar as chapas. Um outro detalhe aqui, eu desloquei a minha emenda 30 centímetros do pontalete aqui. Eu não gosto de trabalhar com mais do que isso deslocado, que eu acho que vira um ponto fraco ali na emenda. Então até 30, 35 centímetros eu considero aceitável a gente deslocar a emenda. Lembrando que eu aproveitei a peça de 7,5 no máximo para poder utilizar a outra emenda, uma peça de 4,5 para o lado de baixo. Eu fiz essa tesoura aqui para poder apoiar as terças desse lado. E aqui depois a gente vai fazer o encaixe na terça, vindo pregar no espigão aqui. Então a própria peça de terça já serve como apoio do espigão. Eu usei esse sistema nos 4 lados, então os 4 espigão maior vai ser apoiado nesse sistema. Facilita para mim por quê? Porque eu já fico com a tesoura de apoio para a terça. Então ela não fica servindo praticamente só para o espigão, ela já serve como apoio de terça também. Nesse espigão aqui, eu utilizei uma parede que eu tenho passando aqui como apoio para minha emenda. É um espigão de 8 metros, não tinha peça inteira desse tamanho também. Só que nesse caso aqui eu não dou aquela flecha igual a gente fez do lado de lá. Do lado de lá eu dei 1 centímetro de flecha no espigão, para quando assentar o peso na tesoura, ela ficar alinhada. Aqui não, aqui eu já coloco alinhado, porque ó, não sei se dá para observar, já está com a linha aqui. Porque o pontalete é um ponto fixo de apoio. Eu já montei aqui também esse pequeno pedaço de telhado aqui, onde a gente tem 2 águas furtadas, uma do lado de lá e essa do lado de cá. Então eu usei uma tesoura centralizada, por essa cumieira aqui, ela avançou um pouco para frente do meu encontro de espigão, só que eu preferi fazer dessa forma, por quê? Porque ela já serviu de apoio para essa cumieira de 60 centímetros que eu tenho aqui. Então às vezes é algumas coisas um pouco diferentes para a gente explicar, mas eu acho que para quem já está habituado com o trabalho aí, visualizando a forma que a gente fez, já serve como parâmetro, tá ok? Aqui a gente usou uma chapa de meia-lua, vocês podem observar que eu coloquei ela ao contrário.
Por quê? Porque da hora que eu for colocar a terceira peça encaixando aqui, ó, a meia-lua não atrapalha. Finalizamos todos os cortes aqui e agora dá para explicar para vocês aqui a função da gente ter jogado ela os 5 centímetros para trás. Ó. Vocês observam que aqui é o eixo, assim como eu marquei lá no chão. Se eu descer um prumo de centro aqui, vai dar certinho onde eu marquei lá no chão. Então aqui é o eixo do meu espigão. A hora que eu for fazer o encaixe aqui, o meu pontalete não atrapalha. E a minha tesoura fica na altura para poder apoiar a terça do mesmo jeito. Então por isso que eu gosto de usar esse sistema que a gente fez aqui. Outra pergunta que o pessoal sempre faz é em relação às emendas. Preciso fazer mão de amigo igual a gente costuma fazer? Não necessariamente, pessoal. Dá para fazer o telhado sem fazer a mão de amigo, fazendo o corte reto. Só que, como sempre falo, um telhado feito através de encaixes, através de emendas de mão de amigo, com certeza vai valorizar a sua mão de obra. Então, se você busca o melhor para o seu cliente, uma melhor visibilidade para o seu trabalho, vale a pena investir num encaixe bem feito. Um pouco distante do risco, para você observar se a serra está caminhando correto, seguindo o risco. Feito isso, é só cortar. Nossa, ô Romualdo, pelo amor de Deus, você atrapalha a filmagem aqui com esse barulho. Corta! Alinhei esses dois braços de tesoura aqui, e aí entra um detalhe muito importante também. É sempre quando a gente está montando o telhado, a gente se atentar à tortura da madeira. Vocês observaram que eu puxei uma peça, preguei ela alinhada e terminei de puxar a outra. Então eu coloquei a curva delas, uma ao contrário da outra. Então isso facilita o meu trabalho. Então essa observação de como trabalhar com as peças também é sempre muito importante. A intenção desse vídeo hoje é mostrar para vocês que existem várias técnicas de carpintaria. Então, desde o trabalho mais simples, colocando até a peça no lugar para achar o corte, ou até mesmo um corte elaborado feito através de cálculo, o importante é a gente chegar num corte preciso, com o mínimo possível de dificuldade e da forma que a gente consiga fazer. Então não adianta nada eu chegar aqui e apresentar 1000 fórmulas e um monte de cálculo para vocês, se vocês não vão conseguir fazer dessa forma. Então o nosso canal sempre tenta trazer várias técnicas, várias experiências diferentes
que a gente também já viveu ao longo desses anos aí de carpintaria. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um trabalho aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso canal. Agradecer também os proprietários da obra aqui, ao Romualdo, a Bruno, por ter confiado no nosso trabalho, por ter tido paciência de esperar a gente poder vir realizar o trabalho. Enfim, agradecer a todo mundo que está envolvido nessa obra. Pedreiro, calheiro. Afinal de contas, o sucesso de uma obra depende de uma equipe e, graças a Deus, essa obra foi concluída com sucesso. Foram 26 dias de trabalho. Lá no primeiro vídeo eu tinha falado que eu tinha uma estimativa de 30 dias, afinal, foram 4 dias a menos no fim. Então, estou muito feliz com a produtividade do trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Que Deus abençoe sempre o lar de cada um. Até o nosso próximo trabalho, meus amigos.
Fala que ele pagar com cerveja, né? Pedreiro gaúcho. Ah, tchau. Olha o dono da casa, pingaiado, tomando uma. Olha um joia aí, Romualdo. Beleza? Romualdo, ficou bom o madeiramento? Oh, excelente. Dá pro gasto? Excelente. Dura até acabar, viu? Até acabar. Ó o Guga, pai, fresco. Obrigado, viu, Romualdo? Obrigado pela confiança. É nós que temos que agradecer, né, velho? Agora é fera. Aí, ó, pra comemorar o final da obra.